Olá, eu sou Fernanda Fedato. E eu sou Rogério Espíndola. Eu sou Fernanda Sacomã. E esse é o Blue Minicast. No episódio de hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferenciada do que nós estamos acostumados, porque hoje nós vamos trazer o outro lado da moeda. Nós falamos muito aqui sobre as expectativas dos empregados em relação à saúde e segurança do trabalho, à saúde mental e todos os assuntos relacionados à adequação à NR1. Porém, hoje nós vamos fazer uma conversa com um especialista em RH, uma pessoa que tem uma ampla experiência e principalmente vai poder nos trazer quais são as expectativas do outro lado da moeda, que é o quê? O que os líderes das empresas, o que a gestão ela busca quando ela contrata um novo funcionário e dentre aqueles funcionários que já fazem parte do seu plantel, como melhor abordar os talentos que nós podemos verificar que estão, às vezes, ocultos dentro da empresa e, principalmente, como identificar os possíveis problemas e tratá-los a tempo antes que virem problemas. Então, hoje nós temos aqui Luiz Kramer, ele é digamos assim, um exemplar daquela pessoa que tem uma carreira solidificada no RH, já são quase 26 anos de atuação na área, e ele veio aqui trazer um pouquinho do conhecimento e dividir conosco tudo que ele pode nos colaborar de informações sobre RH. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Rogério, Fernanda. E boa tarde. Bom, pessoal, eu agradeço primeiramente o convite de vocês, fico lisonjeado com o convite que vocês me fizeram, poder contribuir um pouquinho e trazer um pouquinho desse olhar específico de quem olha de dentro da organização, para contar para vocês como é que funciona essa questão aí, tá certo? Bom, eu sou, como já me apresentei, sou Luiz, eu tenho 40 anos e uma experiência vasta dentro de recursos humanos. Comecei em recursos humanos muito cedo, então dentro da área de recursos humanos comecei lá aprendendo a trabalhar dentro da área de recursos humanos e lá se foi uma carreira gigantesca e dentro da RH. Então a minha vida inteira foi trabalhando em recursos humanos. Eu brinco que não sei fazer outra coisa, porque só trabalhei com RH até hoje e tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais muito grandes, empresas muito sólidas, o que me deu bastante conhecimento enfim, e poder desenvolver meu trabalho. Tive uma trajetória que fico feliz com a minha trajetória, sempre foi uma trajetória crescente, então já tinha cargos de gestão muito novo, muito cedo já tinha cargos de gestão. E trabalhei em 4 empresas e atualmente estou há 13 anos numa multinacional e, enfim, liderando recursos humanos dessa empresa e também fazendo N treinamentos, tanto para a empresa quanto para, enfim, consultorias e tudo mais dentro da área. Totalmente satisfeito na área. É isso que você gosta de fazer? Totalmente. Eu sou totalmente realizado. Eu gosto muito do que faço. Entendo que o que eu faço é algo diferenciado. É contribuir com pessoas, é contribuir com a sociedade, é desenvolver times, é lidar com gente. Evidentemente que tem suas complexidades, mas eu sou super satisfeito dentro da minha área, assim, sem dúvidas. A sua carreira, pelo que nós pudemos acompanhar e pela experiência que você nos passou dentro do RH e tanto tempo, ela te permite ter uma visão que às vezes nós, por mais que sejamos especialistas no que falamos, né, nós não temos essa vivência que você tem. Então, uma coisa que nós sempre deixamos bem clara para as pessoas que conversam conosco é que a junção dessas duas coisas é o mais importante. Por quê? Porque às vezes nós da consultoria temos uma visão, o empregado tem outra visão e a liderança, o RH da empresa tem outra visão, que às vezes são confluentes, elas vão no mesmo sentido e às vezes não. E a ideia principal dessa nova redação da NR1 e as empresas em geral, como a sua, pelo que nós já conversamos, que é essa cultura de cuidado e do bem-estar do funcionário, a felicidade corporativa, ela traz algumas características que eu acho que tem que ser nomeadas e valorizadas. Na tua visão, Luiz, o que você acha que são as práticas que mais contribuem para a satisfação do empregado e que a empresa, digamos assim, ela tem como objetivo principal nessas empresas preocupadas com a saúde e a felicidade corporativa? Bom, Fernanda, eu poderia responder essa pergunta de N maneiras. Porque quando a gente fala da felicidade do colaborador no ambiente de trabalho, existem vários caminhos que a gente pode percorrer para trazer essa felicidade, tá certo? Existem vários caminhos. Alguns mais óbvios, que é o que a gente ouve sempre nos discursos e nas palestras, mas eu queria aqui tomar a liberdade de fugir um pouquinho desse óbvio. Por favor. Um pouquinho diferente. Bom. Na minha opinião, uma das coisas extremamente importantes e que deve ser sempre lembrada é a direção ao colaborador de para onde nós estamos indo e como ele pode compartilhar e como ele pode ajudar a ir nesse caminho. Evidentemente que quando eu falo de cuidar de pessoas, se você sabe para onde você está indo, se você tem um conhecimento claro do que a empresa espera de você, como a empresa busca isso em você, como você pode entregar isso para que isso possa se desenvolver junto com a empresa,
é uma forma de respeito imensa. Eu sempre digo que o contrário também é uma forma de desrespeito. Não há nada pior e mais desrespeitoso com o colaborador dele estar dentro de um ambiente de trabalho que ele não sabe o que se espera dele, ele não sabe o que ele pode fazer para contribuir, ele não sabe, enfim, ele não sabe para onde a empresa está indo, ele literalmente se sente só um mero ali espectador, não estou contribuindo com nada. Então, uma forma de você engajar esse colaborador, de você cuidar desse colaborador, até fazendo esse vínculo com a própria saúde mental do colaborador, para que ele se sinta mais feliz, ele se sinta mais engajado, ele se sinta parte do processo. Então, na minha opinião, teria várias formas de responder isso aqui, como cuidar do colaborador, com a felicidade do colaborador. Teria várias maneiras, e eu poderia responder outras maneiras, mas eu queria ficar nessa aqui, que é você ter uma direção clara de para onde estamos indo, como estamos indo. É uma forma de você reconhecer o teu colaborador, dizer, você está indo junto comigo nisso, você faz parte desse processo, vamos caminhar junto por aqui, e é por aqui que nós estamos indo. É uma forma e esse é o perfil, Luiz, que eu acho que reflete melhor como é um líder deve ser. Porque a figura do profissional do RH, às vezes, é encarada como aquela pessoa que dita regras, que ela coloca o funcionário dentro de alguns parâmetros e que ele não consegue muito se mexer ali. Então, acho que essa tua abordagem, ela traz realmente o significado de liderança. Ou seja, você vai liderar, por exemplo, ou por técnica, mas você está fazendo com que o colaborador embarque numa jornada com você. E eu acho que isso realmente tem que ser muito valorizado. Uma das coisas que nós abordamos aqui no programa é justamente a diferença entre essa liderança estratégica, que é o que a gente percebe que, pelos resultados que até a tua empresa apresenta, é o que vocês praticam, e principalmente na tua figura. Queria pedir para a Fernanda aqui conversar com a gente um pouquinho sobre a diferença entre essa liderança estratégica, que é o que o Luiz colocou aqui para nós, como que a gente consegue transformar essa liderança de uma empresa em uma liderança estratégica e fugir daquela ideia de uma liderança tóxica, onde a gente tem apenas o controle e não tem um acompanhamento. O que você acha, Fernanda? Inclusive, essa era uma conversa que a gente já vinha fazendo aqui antes de começar o programa. Eu estava trocando uma ideia com o Luiz sobre o líder contemporâneo, né? O líder desse século. Ele precisa conseguir fazer um alinhamento da comunicação dele com os diversos perfis de colaboradores que ele tem. E eu acredito que, pelo que eu consegui compreender o que o Luiz trouxe, de trazer a expectativa para o funcionário, né? Trazer o contexto para o funcionário e dar para o funcionário a possibilidade dele escolher permanecer ou não. Essa escolha já traz o funcionário para perto, já traz o colaborador para perto. Eu acredito também que vocês façam isso com os líderes de vocês, né? Vocês já trabalham com os líderes. Acredito que vem já da liderança isso, né? Porque quando a gente pensa em cultura organizacional, quando a gente pensa em reforço de cultura organizacional, os líderes são os principais multiplicadores. Então, quando isso já parte de cima, Fer, eu acredito que não seja o caso da empresa do Luiz, não existe a liderança tóxica, né? Mas como fazer isso? Existem técnicas, e até dá a possibilidade para esse líder, para esse gestor, para ele escolher se ele quer, sim, assumir uma posição de liderança mais acolhedora, de uma liderança que quer, sim, alinhar a comunicação dele com os diversos perfis de funcionários que ele tem, ou não, porque, infelizmente, pode acontecer desse líder não querer fazer esse alinhamento. Pode ser, por favor, compartilhe aqui com a gente, Luiz, se nas empresas que você passou pode ter acontecido do líder não querer fazer esse alinhamento, de optar por, não, eu vou continuar atuando do meu jeito mais agressivo de ser. E, claro, existe ali uma contrapartida por parte do colaborador, que às vezes acaba optando por não continuar com essa liderança e, enfim, acaba ocasionando vários outros problemas dentro do ambiente organizacional. Esse modelo de liderança, Luiz, que você comentou aqui conosco e que eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais, isso foi uma coisa que aconteceu organicamente? Foi com o tempo, você foi desenvolvendo essas características e se tornou o líder que você é hoje? Ou você acha que foi uma coisa, assim, um aprendizado, você teve que, às vezes, parar, repensar a tua rota e falar assim, não, talvez eu não estou seguindo o caminho? Como que você chegou a ser o líder que você é hoje?
Assim, eu também quero fazer um contraponto aqui, deixar bem claro que assim, ó, dentro da liderança, quando você caminha na liderança, ela é desafiadora, tá? Lidar com pessoas é sempre um desafio, porque a matemática é exata. Então as pessoas falam assim, ó, olha, engenharia é super difícil, porque engenharia tem números e tal. Eu imagino que sim, com certeza é. Mas o resultado sempre vai ser aquilo. A partir do momento que você aprendeu a fazer a conta, o resultado é igual. O colaborador não. O colaborador, a conta não é bem assim, porque não é uma exata. Nós estamos falando de humanas e pessoas reagem de acordo com emoções. As emoções muitas vezes falam mais alto, as pessoas reagem. Isso foge um pouco do lógico. Então, eu queria fazer um contraponto dizendo que o líder, ele também ele tem que trabalhar a liderança dele, ele tem que entender o momento e o que o momento pede. Evidentemente, se mantendo dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma cultura organizacional e dentro daquilo que ele se dispõe a entregar, né? Dentro daquilo que é importante, mas ele também tem que entender o momento. Então, existem momentos de você apertar um pouco mais, momentos de você apertar um pouco menos. Isso você sente na prática, a experiência, o feeling, o time de liderança vai dar para você e tudo mais. Existem momentos de você já deixar um pouco correr mais e deixar a pessoa se encontrar e tudo mais. Agora, o que eu acredito que é bem importante hoje é a conexão com o colaborador. Então, assim, você se conectar com o colaborador que está ali e fazer que o colaborador olhe para você, se inspire em você, é fundamental para o negócio. Tá? Nós estamos numa geração agora que tem zero medo de ser demitidas. Então, eu sempre falo assim, ó, na época do meu pai, por exemplo, o meu pai, se ele fosse demitido de uma empresa, para ele era a coisa pior do mundo. Eu acho que se meu pai fosse demitido, ele chegava em casa, seria assim, ó, um horror. Fim do mundo. Nossa, o fim do mundo. Meu pai foi demitido. Poxa, eu fui demitido e tudo mais. A minha geração, eu já entendo que isso faz parte do negócio. Que demissão faz parte do negócio. Eu quero continuar no meu trabalho. Mas se porventura eu sair do meu trabalho, isso é parte do negócio. A partir do momento que eu entro para o mundo empresarial, faz parte do negócio eu ser demitido. Em algumas ocasiões. Para o jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele tem zero medo de ser demitido. Ele não vê isso como um problema. Então, o que acontece? Respondendo até para a Feira aqui. O gestor que não entendeu isso e que acha que é pelo mando, que acha que é pelo poder, que acha que é brigando, ele não vai gerar conexão nenhuma. Porque a única forma como que as pessoas iriam ouvi-lo é se ele falar mais alto. Mas o jovem que está entrando agora, se ele faz mais alto, sai. Não gera conexão com ele. Entendi. Eu não vou ficar aqui pro cara gritar comigo. Eu vou embora. Nem meu pai gritou comigo. Quem é esse cara que vai gritar comigo? Eu vou embora. Já na nossa época, ou na época do nosso pai, ele falou assim, não, pô, todo mundo tem que engolir sapo no trabalho. O jovem não engole. Era liderança por medo, não por admiração, né? Eu acho que essa mudança de paradigma, assim, ela é bem óbvia. E uma coisa que eu quero trazer para você, talvez você possa nos passar a tua vivência, é que muitas pessoas esquecem que, às vezes, a posição de liderança é uma posição muito solitária. Porque você tem momentos na tua carreira que você tem que tomar decisões, às vezes, impopulares. Você tem que tomar, né, uma dificuldade na empresa, um momento de desafio, a exigência de uma meta, você até trabalhar com aquelas pessoas que dão um pouquinho mais de trabalho, você acaba se colocando numa posição que você não é muito popular. Então, essa solidão do líder, às vezes, não é levada em consideração, a passo que nós já conversamos aqui, que o próprio líder, às vezes, ele sofre os riscos dos problemas psicossociais justamente por essa solidão. Como que você trabalha isso no teu dia a dia, Luiz? Você sente que, às vezes, você toma algumas medidas assim, mais difíceis, mais impopulares, isso te afeta pessoalmente? Sabe, Fernanda, que eu tenho uma fala que eu digo que é sempre assim, ó. Existem posições que você assume que você tem que entender antes de se assumir se você quer ou não quer estar ali. Porque estar ali tem coisas que são inerentes à sua posição, como você já falou. E a posição de líder é isso, é tomar decisões o tempo inteiro. E o líder de hoje, assim, uma das competências mais valorizadas no líder de hoje é a capacidade de tomar decisões difíceis. Então, a capacidade de tomar decisões difíceis é uma coisa assim importantíssima que a gente busca na liderança hoje. E você, quando assume uma posição de liderança, você já entende que isso é inerente a essa posição. Você vai ter que tomar decisões em vários momentos e nem sempre, repetindo a tua frase, essas decisões vão ser populares. Essas decisões muitas vezes vão ser contrárias. E agora eu te digo mais ainda, Fernanda, tem decisões que nem você gostaria de tomar e que nem você queria tomar e que nem você acreditou que talvez fosse a melhor decisão. Mas você tem que comprar de uma forma que você acredite naquilo, porque você não vende aquilo que você... Ou melhor, você não compra aquilo que você não vende. Você não vai convencer ninguém na tua estratégia se você não estiver convencido daquilo.
E muitas vezes você sai de uma reunião e você não está convencido que é aquilo, mas você tem que tomar uma decisão. Então, sim, só que é claro que existem muitos caminhos para que você faça isso de uma maneira mais saudável e que não se torne agressiva. Primeiro, se você buscar lá na resposta minha, na tua primeira pergunta, que é colocar todo mundo na mesma página, explicar para todo mundo para onde nós estamos indo e que todo mundo tenha ciência do que a empresa espera de nós, quando você precisa tomar uma decisão assim, o teu público diz assim, ei, pera lá. Se o Luiz, se o Rogério, se a Fernanda está tomando essa decisão, tem alguma coisa aqui. Não tem a ver com ele. Tem a ver com o grupo, tem a ver com a organização, tem a ver com a empresa. Nós seguimos uma cartilha lógica. Evidentemente que no mundo de hoje, um mundo tão dinâmico e que muda tão rápido, não tem nada tão pronto que não mude de um dia para o outro. Mas as pessoas olham o conceito e dizem, pô, pera lá, essa não é uma decisão que normalmente ele tomaria no calor do momento ou só porque ele ficou mal com alguma coisa. Não, ele está tomando essa decisão porque faz parte do negócio. E é parte do negócio. Nós podemos não gostar, mas é parte do negócio. O negócio, as pessoas são fundamentais para o negócio. As pessoas são importantíssimas para o negócio. Eu sou o primeiro defensor de pessoas, mas não esqueça que é um negócio. O negócio precisa dar lucro. E esse relacionamento que você acaba criando com as pessoas que trabalham sob a tua liderança cria essa admiração e essa admiração cria uma confiança. Então, o que acontece se as pessoas que trabalham com você confiam no teu julgamento, confiam na tua capacidade, nesses momentos de decisões difíceis, de posições impopulares, eles vão ter aquela parada e vão pensar assim, poxa, se o Luiz está tomando essa decisão, ele está embasado, ele sabe o que está fazendo e essa confiança acaba criando um relacionamento muito melhor. Dentro da empresa que você trabalha, até há tanto tempo, ela é uma empresa conhecida por trazer uma série de bons benefícios para os funcionários, benefícios, digamos assim, até diferenciados em relação a outras empresas. E eu gostaria de saber com você se nessa tomada de decisão, de escolha de benefícios para os funcionários, o que pesa para vocês, claro, além da satisfação dos funcionários, mas esses benefícios que vocês oferecem, vocês creem que hoje as empresas são escolhidas pelos funcionários do mercado, os talentos do mercado, pelos benefícios que apresentam? Você crê que hoje é um diferencial para uma pessoa que está entrando numa empresa nova, os benefícios que ele tem oferecidos a ele? Com certeza, Fernanda. E eu vou além ainda. Assim, hoje, o que acontece? Nós vivemos num momento da economia, pelo menos, eu vou falar geograficamente aqui da região onde nós estamos, tá? Não estou falando só nível Brasil, estou falando geograficamente da região onde nós estamos. Nós vivemos um momento que, assim, eu não vou dizer que seja pleno emprego, mas que é quase um pleno emprego. Então, o que acontece? A demanda de trabalho está tão grande o quanto a força de trabalho que está ali para exercer. Então, o funcionário ele escolhe onde ele quer trabalhar. Então, há sim a escolha. E o que acontece? Aonde ele vai escolher? Aonde ele parece mais legal, onde ele traz mais conforto, onde ele tem mais segurança e tudo mais. Então, quando a gente pensa em benefícios para o colaborador, na minha mente sempre vem o seguinte: eu tenho que trazer benefícios que façam com que as pessoas que estão aqui dentro se sintam seguras, para que elas não precisem olhar lá fora. Então, isso envolve uma gama de benefícios. Então, por exemplo, um exemplo pequeno e particular, se eu penso num plano de saúde, eu tenho que pensar num plano de saúde que envolva a família, que envolva os familiares dele, que deixe ele seguro, que deixe ele tranquilo. Porque se ele estiver trabalhando comigo, mas preocupado porque a esposa está doente e o plano de saúde não cobre, e aí ele vai conversar com o vizinho dele numa tarde de terça-feira normal, lá com o vizinho dele, falando, poxa, estou com a cabeça a mil porque a minha esposa está doente, e o vizinho fala, pô, mas na minha empresa, a empresa oferece um plano de saúde que cobre. Ele, e qual que é a empresa sua? Tá vendo? Isso gera conexão. Agora, quando é o contrário, eu faço um baita do employer brand para mim. Então, tá vendo? Porque ele diz assim, pô, não, mas na minha empresa cobre tudo. Ah, mas tua empresa cobre tudo? Pô, os benefícios são gratuitos. E tem uma van que pega na porta de casa, tem uma van que pega... Pô, qual que é essa empresa? E quando você começa a fazer esse tipo de ação, você cuida das pessoas. Para que toda essa dinâmica de vida que nós temos, que envolve, que seja desde o mercado, desde a facilidade de ir e voltar para o trabalho, desde o cuidado que tem lá dentro do trabalho e do cuidado que tem fora das portas da empresa. Então, quando ele sai da empresa, que tipos de cuidado você toma para que teu colaborador fique bem, tudo isso ele põe na balança. Diz assim, poxa, aqui eu me sinto seguro. E aí ele quer ficar. A gente sempre tem que lembrar como métrica que, assim, um lugar onde você se sente bem
você gosta de ficar e você permanece. Um lugar onde você não se sente bem, você tende a ir embora. E a empresa oferece uma série de benefícios aos funcionários e nós temos que fazer também a contrapartida. Uma das coisas que eu vou pedir para o Rogério explicar aqui para nós para que vocês possam ofertar tantos benefícios para os funcionários, esses benefícios eles têm que ser utilizados de maneira consciente. Então, o que acontece é que muitas pessoas não fazem, ou não têm, pelo menos, a crítica de que uma das coisas que nós colocamos muito quando nós fazemos uma consultoria numa empresa é assim, não adianta você ter as ferramentas se você não sabe como usá-las. Então, principalmente no que se refere aos riscos psicossociais e ao que as exigências previstas para a NR1, nós verificamos que, às vezes, apesar das pessoas terem um bom plano de saúde, como você colocou, elas acabam recaindo em alguns erros que acabam tendo um custo para a empresa, porque ela onera, ela aumenta aí o custo desses benefícios, mas também elas são de pouca utilidade e, digamos assim, até, de certa forma, prejudiciais. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com algum tipo de risco psicossocial e está num processo de adoecimento, ela acaba, às vezes, procurando ali o pronto atendimento, ele vai sempre, pega o atestado, ele sai 3 dias, ele sai 2 dias, mas ele não trabalha na causa disso daí. E isso tem dois impactos principais. Primeiro, porque ele não está resolvendo o problema dele, e segundo, porque ele está onerando essa estrutura de benefícios que a empresa traz. Como que funciona isso, Rogério? Essa má utilização dos benefícios, ela acaba trazendo, às vezes, um aumento do custo? Como que funciona isso? Você consegue explicar para nós? Bem, Fernanda, as empresas que têm um plano de saúde, um seguro saúde, elas têm que gerenciar isso. Número de utilização, consultas, exames, como o funcionário está utilizando, né? Porque vai impactar em reajuste, possível troca de plano, uma série de coisas, né? E tendo um RH, né, no caso do Luiz, bem afinado com essas situações, já identifica a má utilização, já consegue fazer um desvio de rota e colocar... Ações preventivas que dão uma dinâmica para o funcionário, para a empresa e para o plano de saúde. Eu creio que o que a gente tem hoje na ponta da tecnologia aí são os dashboards, hoje a gestão por esses dashboards que trazem esses dados e que você pode, inclusive, fazer os ajustes na postura e na utilização. E você já compartilhou comigo, Rogério, que eu acho muito interessante na empresa de vocês, Luiz, é que vocês têm acesso a esses dados e vocês fazem um sistema mesmo de gestão de saúde do funcionário, ou seja, você tem ali em tempo real quais pessoas estão em fase de preventivo, quais pessoas estão fazendo todos aqueles exames que deveriam de acordo com a sua faixa etária. Então, a utilização dessas ferramentas e da tecnologia acaba ajudando e creio eu que trazendo um benefício adicional para os funcionários em geral da empresa. Mas eu queria que você trouxesse para nós, Luiz, aí, dentro desse sistema que vocês têm de benefícios, de realmente buscar o que é melhor para o funcionário e ter um ambiente de trabalho saudável. Na hora da contratação, vocês fazem uma curadoria dessas, digamos assim, dessas características dos funcionários? Tem ali para vocês aquela bandeira vermelha, aquela bandeira verde de, opa, esse funcionário é um ótimo funcionário, ele tem um bom currículo, porém, essa característica que eu pesquei aqui no processo de contratação, ele me sinaliza que lá na frente eu vou ter um problema. Vocês acabam optando por, às vezes, alguém que vocês possam lapidar, possam ajudar a se desenvolver, em detrimento de um candidato, às vezes, que é melhor qualificado, porém ele tem algum comportamento que a empresa não julga tão interessante? Com certeza, Fernanda, com certeza. Assim, eu queria responder isso, mas eu queria só fazer um adendo ao comentário de vocês anterior, até o comentário do Rogério. Você escolheu muito bem o parceiro que vai te atender, e aqui eu deixo os parabéns ao Rogério que nos atende. Você escolheu muito bem o parceiro que vai nos atender, é fundamental, porque você recebe todo aquele dashboard de informação sobre utilização, usuário e tudo mais. Você, como empresa, você não tem isso de primeira mão, tá? Isso aí não é uma coisa real que você fala assim, eu clico no botão ou tem um sistema que faço. Você tem que ter, evidentemente, que você tem um departamento, que é o SESMIT, que pode te ajudar com isso, mas mesmo assim ainda tem uma limitação. Agora, quando você tem um parceiro estratégico que trabalha junto com o teu plano de saúde, aí é diferenciado. Aí você tem todas essas informações
Porque aí vem da área da medicina do trabalho, vem da área da segurança e medicina, e aí fica muito mais fácil para você Até trabalhar. para você ter uma gestão mais atuante, né, Luiz? Porque você consegue traçar alguns perfis e eu digamos assim, até algumas tendências de verificar, poxa, essa pessoa aqui, ela está tendo uma utilização, será que não vale a pena uma conversa com ela e dizer, olha, você, pelo caminho que você está indo, você não está resolvendo o teu problema? Será que às vezes a gente, numa conversa aqui, eu não consigo achar uma forma melhor de te orientar? Isso também é ser gestor. Exatamente, Fernanda. Bom, mas isso para responder ao tópico anterior claro. que vocês estavam conversando e para responder a questão de, poxa, e como que funciona quando vocês vão, se vocês analisam na entrevista e o que entra, o que fica fora, eu sempre falo sobre isso. Então, assim, ó, nós, é uma coisa que tem que ficar bem clara e eu deixo aí para todo candidato que possivelmente esteja ouvindo, quando for fazer uma entrevista, que tenha isso em mente. Existe uma estatística que, só para você ter uma ideia, na primeira entrevista, de cada 10 candidatos, 7 reprovam. Tá? Então, assim, é um número muito alto de pessoas que não se encaixam no perfil da organização e que acabam sendo reprovados, vamos chamar assim, né? E 3 são aprovados para continuar no processo. Uma coisa que os RH sempre vão olhar, vocês têm que entender assim, ó. Primeiro de tudo, eu queria deixar algumas coisas bem claras. Ele chega até você, ele senta, ele ganhou a autonomia de sentar até a tua frente por ter um bom currículo, por ter escrito um currículo de forma que a história do currículo te encantou e te trouxe até ali. E ele é um menino com um sorriso no rosto, ou uma menina com um sorriso no rosto, é bonzinho, é gentil, é gente boa, ele sentou na tua frente. Pô, 1-0, tá, tudo bem. Comunicação verbal e não verbal, ele se comunicou bem ali, tudo bem. Agora, depois que o jogo começa, depois que a entrevista começa, a gente quer ver a capacidade dele de resolver o problema. É claro que depende muito do cargo que eu estou falando, mas entenda assim, eu vou olhar para o meu problema e digo assim, se eu contratar ele, aquele problema que eu estou tentando resolver lá, ele vai resolver? Ele vai mesmo? Ele é gente boa, ele é legal, ele é bacana, ótimo. Mas aquele problema lá, ele vai resolver? Porque se ele não vai resolver, eu só vou ter um problema maior. Não é uma contratação estratégica, daí, se ele não vai resolver o posto que você está buscando. Exatamente, não é uma contratação inteligente. Então, quando a entrevista... Você tem que entender o seguinte, o entrevistador ele quer se sentir seguro que você vai ser parte da solução e não parte do problema. Isso é muito, quase que beira o óbvio, o que eu estou falando, mas no dia a dia a gente esquece disso. Então a gente pensa que ser bonzinho, que o currículo bom, que, poxa, mas eu me formei bem, eu tenho um excelente currículo, eu tenho boas habilidades, tudo isso vai me fazer... Não, tudo isso te trouxe até a entrevista e te garantiu essa cadeira de sentar aqui para nós batermos um papo. Mas a partir do momento que a entrevista começar, eu quero ver a tua capacidade de resolver problemas. E isso as pessoas esquecem. E aí, quando eu começo a buscar e começo a extrair, eu vou vendo que a pessoa não vai conseguir resolver meu problema. E se eu contratá-la, logo daqui a um tempo eu vou ter 2 problemas. Porque ela não vai conseguir resolver, e aí eu já fechei a vaga e o gestor vai me cobrar, poxa, e agora? Como é que eu faço com esse cara que está aqui? Realmente. Luiz, aproveitando essa situação que a Fernanda colocou e você respondeu, é uma curiosidade minha. Vai lá, você é um RH nascido no Brasil, com grande experiência, trabalha numa multinacional e também, né, pela tua capacidade, atua na Europa. Certo. É difícil você negociar com o RH, com a Alemanha, com a Europa... A contrapartida estrangeira aí. A cultura. Porque nós, Brasil, tem uma cultura, tem uma necessidade que às vezes eles não têm. Como é que é o conflito, se há conflito também, nessa tua... no levar a necessidade aqui do funcionário no Brasil para o europeu? Tá. Rogério, eu respondo assim para você. Inclusive, eu vou pegar a liberdade de dizer assim, eu não vou falar exatamente da empresa com que eu atuo, Sim. tá? Sim. Mas eu vou falar das empresas que eu atendo e que atendo na Europa e tudo mais, tá certo? Então, assim, ó, é bem diferente. Assim, ó, para dizer bem diferente, para não dizer que é engraçado, é divertido, mas é bem diferente. Interessante. Assim, é interessante, é bem diferente. Por quê? Porque, primeiro, você já definiu bem, a questão cultural é muito diferente. Então, tem coisas que para nós assim são fundamentais, extremamente importantes e que para eles não são. E se você, primeiro de tudo, você tem que fazer um trabalho de casa quando você vai prestar um trabalho desse para você entender o que é importante para eles e o que não é importante para eles. Porque senão você chega lá e você vai ver que tem uma coisa que não é importante e você vai ficar batendo em ferro frio. E vai parecer até desenquadrado ou desalinhado com a cultura organizacional. Tem a dificuldade, por quê? Porque
Às vezes você precisa compreender o que é importante para eles, num curto espaço de tempo, e propor ações de melhoria num curto espaço de tempo, acompanhar que as ações foram aplicadas, repito, num curto espaço de tempo, e o gestor quer o resultado, repito, num curto espaço de tempo. Então, você tem um curto espaço de tempo para fazer, analisar, propor ações, garantir que as ações foram feitas e aplicar as ações, e o gestor está cobrando performance lá atrás. Ou seja, quem te contratou e está te pagando por isso, ele quer ver o resultado no final da linha. Mas às vezes ele não entende que o resultado pode demorar um pouco de tempo. Então, e isso é a dificuldade que você vai encontrar. Tem coisas que são fundamentais para nós e que para eles não são. Você quer ver? Eu posso dar um exemplo aqui que eu acho, bacana, eu acho bem interessante que tá. Eu fui fazer a consultoria para uma empresa que não é daqui e essa empresa fica fora. E eu cheguei para fazer a consultoria e eu me recordo que lá eles estavam com uma dificuldade de atrair talentos. Não era de manter dentro da organização. Eles não conseguiam pessoas para que fossem fazer as entrevistas e participassem do processo seletivo da empresa. Ou seja, as pessoas nem queriam estar lá para participar daquele processo seletivo. Pô, como é que eu vou contratar se eu nem tenho candidato? E então, uma pessoa lá me contratou e falou assim: pô, Luiz, eu preciso entender o que está acontecendo. Pô, a minha empresa, que era uma empresa que todo mundo tinha orgulho de trabalhar, agora eu abro um processo seletivo e eu não consigo contratar. E a gente foi entender o que acontecia. E essa fábrica ficava numa área extremamente distante de tudo, numa área extremamente rural. Não é aqui no Brasil. Não é no Brasil. Não é no Brasil. Essa área ficava extremamente distante de tudo, numa área extremamente rural. E olha só que interessante. E lá é cultura, era a cultura da região, não providenciar o transporte para o colaborador. Então não tinha transporte. Então o que aconteceu? Começou a abrir fábricas mais próximos das regiões onde eles moravam. O que é o óbvio que vai acontecer? As pessoas vão trabalhar mais próximos, porque aqui elas tinham que gastar ônibus ou metrô ou exatamente o custo e tempo. Custo e tempo para até lá. E aí quando eu falei bem assim, poxa, a gente tem que propor o transporte para pessoas virem. Parecia que eu tinha falado uma aberração. Como assim? Você quer que eu pague para as pessoas virem trabalhar? Eu falei, claro, as pessoas vão vir trabalhar. Não, você está de brincadeira comigo, que você quer que eu pague para as pessoas virem. É obrigação das pessoas? Eu falei, não, eu sei, mas é que as pessoas vão optar por estar mais perto da casa delas. Então, são questões culturais. Depois eu fui entender que isso, assim, não estava bem claro ali que isso era importante para ele. E com o mundo tão rápido da forma como está, hoje isso já está globalizado. Hoje a maioria das pessoas querem esse conforto, querem essa segurança. E para ele não estava tão claro ainda. Pode parecer absurdo, e se eu estivesse escutando essa história, como talvez alguns ouvintes estejam ouvindo agora, dizendo assim, poxa, mas que óbvio que ele queria o transporte. Não é uma prática real na Europa. Existem as empresas que dão, existem, parabéns, mas não é uma prática real. São a exceção. A ideia também de hoje, que nós temos muito arraigadas aqui, é a questão dos custos, né? Então, tudo é custo, tudo é caro, tudo é dispendioso, porém, nós temos que encarar algumas dessas, digamos assim, dessas formas de benefício como investimento. E dentro dessa forma de investimento, e a NR1 aí traz, são algumas práticas, algumas boas práticas, prezando a saúde mental dos funcionários. Porém, Luiz, muito se fala em saúde mental, sobre benefícios, e não se discute tanto o outro lado. Você, com a tua experiência, eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez não seja fácil para você responder, talvez você nem queira responder, mas eu acho que seria interessante colocar, que existia antigamente uma cultura assim de, nossa, nós toleramos alguns comportamentos, nós aceitamos algumas práticas de alguns funcionários porque os funcionários entregam. Né? Então você tinha ali aquele funcionário que atrasava, o funcionário que não cumpria regras, às vezes até não agia de acordo com a cultura da empresa, porém ele trazia resultados, ele trazia os números. Hoje em dia você acha que está ficando cada vez mais difícil você manter um funcionário assim, você aceitar algumas práticas que não vão de acordo com a empresa só porque é uma entrega, ou você acha que a tendência é que esses funcionários eventualmente hoje sejam desligados? Fernanda, você tocou num ponto bem interessante mesmo, e eu vou dizer uma coisa para você assim, ó. Se a gente fazer um vínculo a tudo que eu falei aqui, tem uma palavra que vai unir tudo isso aí, que chama-se coerência. Antigamente se falava assim, ó, a melhor maneira de você gerir é pelo exemplo. Eu quero retificar essa frase. A única maneira de você gerir é pelo exemplo. Qualquer coisa que não seja pelo exemplo, o teu funcionário vai ver falta de credibilidade na tua informação, falta de coerência com o que você fala, desalinhamento cultural. E ele não vai... aquela conexão que eu falei no início já não vai existir, tá certo? Uhum. Então, você falou bem, antigamente o funcionário entregava,
Quer ver o exemplo clássico? Não é nem atrás, eu acho que nem é tão o clássico. O clássico é assim, ó. O funcionário entrega, é um excelente funcionário, mas o cara, assim, ó, é um mal-humorado, trata mal todo mundo, briga com todo mundo, tem confusão, não tá alinhado com o time. É uma peça que destrói vestiário. É aquele jogador que destrói vestiário ali. E aí, o que faz com ele? Mantém o cara. Mas o cara faz gol, pô. O cara entrega resultado. O que eu faço com o cara agora? Eu vou falar uma coisa pra você. O teu time tem que ver coerência naquilo que você tá falando. Eu queria separar minhas respostas em 2 aqui, porque ela é bem importante, porque senão vai parecer de um lado só, e não é. Primeiro assim, ó. A primeira parte, e fazendo uma defesa, depois eu vou fechar com a minha opinião, mas é assim, ó. Nós temos que entender que tem funcionários que nasceram para trabalhar é o solista, e tem funcionários que trabalham em time já por natureza. Isso você não controla, tá certo? É dele, é natural dele, é a habilidade dele. Então, assim, tudo bem que isso funcione dessa forma, desde que você que está à frente saiba gerir esse time e fazer esse time funcionar dessa maneira. Desde que isso não impacte o time e que não demonstre para o time falta de coerência com os teus valores, os valores da organização principalmente, tá tudo bem. Agora, se pessoas é importante, se você defendeu na hora da tua contratação, se você defendeu na hora da tua integração, se você defende que a tua empresa, que valores, que pessoas são bem importantes e uma pessoa está sendo destratada e você nada está fazendo, aí eu te pergunto, ou você é incompetente ou conivente. E aí você vai ter que optar por um desses 2. E o teu time vai pedir, vai adorar você se você demiti-lo, porque aí ele vai estar com a coerência daquilo que se espera, tá certo? Se você agir de outra maneira, o time vai falar, pô, o Luiz é incoerente, cara. O Luiz é incoerente. O Luiz fala, olha ali, ó, tá falando que a cultura é pessoas, que pessoas são importantes. Mas ontem eu contei pro Luiz que o fulano de tal passou por cima de mim igual um trator, foi educado, foi grosso, sem motivo algum. E o Luiz não fez nada. Lembrando que nós estamos falando de uma organização e que atritos dentro de uma organização são normais e vou até além. Tem até um pouco de saudável dentro dos atritos da organização. É até saudável que as pessoas não pensem iguais, porque senão seria um Não horror. tem crescimento. Exatamente. Né? Agora, tem uma linha tênue, né? Tem uma linha tênue e a gente está trabalhando acima dessa linha. Está dizendo assim, as pessoas que passam da linha, as pessoas que passam do limite e que o gestor está vendo e por causa de uma entrega boa, que é o padrão, performa bem, eu não vou fazer nada. Não, pelo contrário. Tem que tirar do time e tem que mostrar para o time que isso aqui é um espírito coletivo. Porque a frase é muito clichê, com as redes sociais ficou mais clichê ainda. Mas você pode ir longe sozinho, mas você vai muito mais longe se você vai em grupo. Então, quando você forma o time em grupo, é essencial. Agora, não se esqueça que tem pessoas que trabalham melhor sozinho. E eu sempre falo assim, ó, você não consegue controlar a habilidade que cada um tem. Cada um nasceu com a sua habilidade. Eu nasci com a minha, vocês nasceram com a de vocês, você nasceu com a sua. Cada um nasceu com a sua habilidade. Eu não tenho controle nenhum sobre essa habilidade. Mas eu tenho controle sobre o tamanho da proporção da minha garra, da minha determinação para melhorar aquilo que eu tenho. Isso eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre a minha habilidade, mas eu tenho controle sobre o tamanho da minha dedicação e determinação para ser melhor todos os dias. Mesmo numa coisa que eu não sou tão bom. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar, o Luiz não nasceu tão bom de comunicação. Não é uma habilidade dele. Mas quanto ele estudou, quanto ele leu, isso ele tem controle. Sim. O outro não tem. E onde que isso encaixa tudo com a coerência do gestor em tomar uma decisão? Tem pessoas que vão trabalhar solo. Mas você tem que analisar a capacidade e dedicação dela de que mesmo tendo mais facilidade de trabalhar sozinha e não em grupo, ela está se dedicando para que o grupo funcione. É a dedicação que ela põe ali. Se você vê que está havendo dedicação, se você vê que está tendo esforço, se você vê que está acontecendo, eu acho que feedback e apostar vale. Agora, se você vê que não é só desalinhamento cultural mesmo, não quero saber, eu performo bem e dane-se o outro, aí não vale ficar no grupo, porque você vai ser incoerente. E nada pior que um gestor incoerente, eles não vão te seguir. Com certeza. E também, Fernanda, eu acho que isso acaba caindo um pouquinho na tua área, e usando aqui o que o Luiz falou, é que eu acho que nós temos sim que valorizar e ter noção dessas peculiaridades que fazem com que um funcionário seja diferente do outro, até porque algumas dessas características são o que os torna diferentes, né, do que tem no mercado. Mas, às vezes, como o Luiz falou, assim, é saber de fazer essa distinção, Fernanda, daquelas pessoas que têm uma característica que é inerente delas, mas que de alguma forma estão abertos para que sejam moldados, né? É aquele famoso, antes do meu café da manhã eu não quero papo com ninguém, não sei o quê. Mas espera aí, tem limite para tudo. Você acha que a empresa tem
essa capacidade, essa ferramenta de distinguir aquelas pessoas que podem ser moldadas, que podem ser, digamos assim, treinadas para que essas características elas se tornem mais parte do grupo? Ou você acha que às vezes é bem fácil de distinguir, Fernanda, aquelas pessoas que não vão mudar e que infelizmente a única solução é o desligamento? É fácil de distinguir, é algo meio complexo, né? Porque, claro, com o decorrer da experiência, a gente acaba tendo facilidade para conseguir distinguir. Mas não é simples. Eu acredito que o Luiz, com a gama de experiência que ele tem, já fica, né? Já fica automático ali, já consegue ter essa percepção. Mas é possível, sim. A gente treinar esse olhar, treinar a análise não verbal e conseguir compreender também se é uma questão do colaborador querer fazer essa mudança de comportamento. E vai muito mesmo dessa análise de conseguir compreender se ele está disposto a aprender um pouco mais. E, claro, o respeito, as atitudes elas têm um limite. A partir do momento que está sendo incoerente, né, está invadindo o espaço da outra pessoa e acaba dificultando a convivência de grupo, aí não está sendo saudável isso. Não está sendo saudável manter esse colaborador. Mas é possível, sim, esse líder ele desenvolver essa habilidade. Claro que a experiência ajuda muito, os estudos ajudam bastante. E vai muito da força de vontade do líder. E é difícil, Luiz, é difícil nesse desligamento humanizado você trazer esse feedback final para um funcionário e colocar para ele que o motivo do desligamento dele foi esse perfil, foi essa falta de interação, esse difícil tratamento. Como é que você trabalha isso daí? Fernanda, assim, ó, a gente sempre fala assim que no desligamento não é o momento do feedback. Se você deixou para dar o feedback no momento do desligamento, você errou como líder. Importante isso. Maravilha. O desligamento é uma consequência daquilo que ele já sabe que vem acontecendo ao longo do tempo, tá? Então, não pode chegar no momento do desligamento e você falar para ele, olha, estou desligando você por esse comportamento, por essa atitude, enfim, o que quer que seja. Ele já tem que saber o histórico daquilo. Até para dar a oportunidade dele fazer a alteração do comportamento, né? Exatamente, perfeito. Exatamente. Então, o que acontece? Ele tem que ter conhecimento ao longo do processo daquilo que não está de acordo com o fit cultural da organização. Isso está bem claro, as pessoas... E na maioria das vezes, acredita, as pessoas sabem. É incrível, as pessoas sabem. Eu já dei muito feedback, não só para colaboradores da RH, mas de forma geral, eu já acompanhei muito feedback, são muitos anos dentro da Recursos Humanos. Eu já dei muito feedback que eu vi que as pessoas... Aquela frase que assim, ó, aquela frase que não tem mais espaço, mas as pessoas ainda usam aquela frase assim, eu sei que eu estou errando, mas... Esse mas, gente, ele faz um mal danado. Ele faz um mal danado, tá? Nós estamos falando aqui de uma escolha, né? Da pessoa destratar um colega, por exemplo, da pessoa ser desadequada com o fit cultural da organização e tudo mais. Eu também quero lembrar e deixar bem claro aqui que existem momentos e momentos que o profissional vive dentro de uma organização, tá? Então, existem dias dentro de uma organização que o cara tá mal, que ele não tá bem, que a resposta vai vir. Isso, eu falei na resposta anterior, vou falar novamente. Tem momentos que você é até saudável, ser um pouco mais ríspido, ser um pouco mais exigente. Por quê? Porque está tratando de um problema recorrente e problemas recorrentes dentro de uma organização não podem acontecer. Você quebra uma empresa. Se você não trata os problemas, você quebra uma organização. É a tua responsabilidade tratar os problemas. Então, eu tive o problema. Vem cá, você é tão bonzinho. Vem cá. Não, isso não vai funcionar. Vai ter que uma hora que eu vou te chamar, Rogério, o que está acontecendo? Foi uma, foi duas, foi três, foi 4 vezes. A primeira era isso, depois a segunda era isso. Cara, eu preciso que você resolva, não tenho mais tempo para isso. Mas ele tem que saber que ele está em desacordo com o fit cultural da organização. Na avaliação do desempenho dele, ele tem que saber. Ele tem que saber nos feedback. E aqui eu queria deixar só uma coisa bem importante. É importante que a empresa crie processos que garanta que o líder consegue dar esses feedbacks ao colaborador. Tem empresas que não criam procedimentos formais para que o gestor tenha esse momento. O gestor está lá na correria do dia a dia. Você tem que entender assim, ó, é papel do trabalhador, do gestor, estar lá operacionalizando. E você, como RH, tem que garantir maneiras e mecanismos que ele dê uma pausa nesse tempo de correria e que ele fale, hoje é dia de eu sentar com você para te dar um feedback. Isso tem que acontecer. E nesse feedback, é aí sim que vai acontecer esse momento de dizer, olha, esse comportamento aqui não tem nada a ver com o nosso fit cultural. Não tem nada a ver com o que a gente espera de você. Preciso que você melhore nesse aspecto. Aconteceu uma vez, aconteceu 2, aconteceu 3, na terceira, na demissão, ele já sabe, ele diz, eu já sei, é por causa disso, por causa disso. Infelizmente, você, enfim...
Porque ali você já deu todas as oportunidades que é necessário. Mas é importante a empresa criar mecanismos que garantam que o gestor consiga fazer isso. É a responsabilidade da organização. Nesse vislumbre de futuro, Luiz, relacionado aos profissionais do RH, se você tivesse que deixar um conselho hoje para alguém que está pensando em entrar nessa área ou está cogitando seguir essa carreira, qual conselho você daria? Qual seria, na tua experiência hoje, depois de quase 26 anos, para dizer para alguém que está começando agora? Olha, Fernanda, realmente é uma boa pergunta. Eu não havia pensado nisso. Mas eu diria o seguinte. É muito óbvio o que eu vou falar, mas tem que entender que o papel dos recursos humanos não é apenas a execução que as pessoas enxergam. Quando as pessoas olham para os recursos humanos, elas enxergam, em alguns momentos, muita execução. Não estou falando só do departamento pessoal, estou falando de recursos humanos, execução de uma avaliação de desempenho, execução de uma entrevista, enfim, não é isso. O RH ele tem um papel extremamente estratégico dentro da organização. Ele tem que ter o senso, ele tem que ter o time, ele tem que ter a visão, a capacidade de perceber para onde a empresa está indo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você que é tão desafiadora, que muitas vezes é só você dentro da empresa que sabe fazer isso. Não só você, pessoa, não é só o Luiz, você é RH. O próprio diretor, muitas vezes, ele tem outras preocupações, ele está preocupado com outras coisas. Então, ele definiu para onde nós vamos, ele definiu onde nós devemos ir. E ele parte do pressuposto que agora todo mundo entendeu qual é o seu papel. Só que acredite, é nós, os recursos humanos, que temos que ver, peraí, agora que a gente definiu para onde a gente vai, eu tenho todas as ferramentas para ir, eu tenho tudo aquilo que precisa para chegar até lá e trazer isso para todo o time. Agora eu traduzo. Exatamente. E trazer isso para todo o time e fazer acontecer é importante. Então, o meu conselho seria, entenda que o RH é muito mais do que operacional, é estratégico. É uma profissão incrível, mas você tem que olhar estrategicamente para aquilo. Vai lá, Fer. Eu tinha até escrito uma frase aqui, porque eu pensei em algo no sentido, e eu escrevi aqui, cuidar das pessoas não é só uma questão ética, mas é inteligência estratégica para o futuro. Eu acho que a gente estava alinhado, né? Perfeito. Exatamente. E é o conselho que eu daria, com certeza. Olhar e entender que o RH é muito mais. Eu às vezes converso com pessoas que estão iniciando no RH. É até interessante, porque eu pergunto assim, e me conta lá o que te chamou a atenção no RH, o que você gosta do RH? E eu escuto as pessoas falarem assim, eu adoro quando eu faço entrevista. Eu penso, poxa, mas então eu não entendeu o RH. Então, se é isso que ele me respondeu, ele não entendeu o RH. E o que você gosta do RH? Eu gosto porque o RH cuida dos benefícios, cuida das pessoas. Tá, então entendeu parte do RH. Mas o RH é maior do que isso. O RH é compreender o momento da organização e é garantir mecanismos de que tudo funcione bem. E às vezes é tão ingrato porque a própria empresa não percebe isso. E isso é normal, tá? Não é que a empresa é boa, a empresa é ruim. Isso é natural. A empresa, ela quer fluir, ela tem que fluir. E você, como RH, tem que ser esse mecanismo, tem que ser o meio ali de dizer assim, poxa, será que tem os recursos, todas as competências necessárias para chegar lá estão aqui dentro? Se não estão, como é que eu treino essas competências? Quem são as pessoas? Colocar pessoas no lugar certo, entender que pessoas são diferentes. Como eu disse, não é matemática, pessoas agem diferente. Isso é fundamental, esse é o papel do RH. E me conta uma coisa agora, se o Luiz de hoje pudesse conversar com o Luiz de 26 anos atrás, lá com 14 anos, sendo estagiário, como que ele ia verificar qual é a sensação que ele ia ter de uma carreira tão bonita? Fernanda, eu diria para você assim, eu acho que eu vou responder uma coisa completamente diferente do que eu imaginei que eu responderia quando me fizesse essa pergunta. Mas assim, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a minha carreira e ao longo da minha carreira, eu tive uma carreira, agradeço a Deus e a todos os professores que eu tive, seja eles academicamente ou enfim, ou qualquer outro tipo que tenham me ajudado ali. Quando eu comecei minha carreira, quando tem uma carreira que ela vai ascendendo e ela vai crescendo, você vai tendo uma sensação de que você sabe tudo. E você tem uma sensação de que você resolve todos os problemas ali e tudo mais. Então, eu com 25 anos já era professor de universidade. Então, imagina um jovem de 25 anos que foi eleito o melhor professor da universidade pela qual ele dava aula, já estava terminando uma pós-graduação, já tinha um cargo de gestão. Então, quem olhava para isso, eu achava que eu estava... E eu aprendi tanto com o tempo. Assim, eu acho que a maturidade, a experiência e o tempo, eles são extremamente necessários. Não adianta nada, você às vezes conquista coisas com coisas sem o tempo, sem a maturidade. Eu olharia para mim e diria, calma aí, Luiz. Vai com calma. Tem muito a aprender. Tem muito a aprender ainda, porque tem coisas que só os 40 anos vão te contar. Se você até conquistar agora, até vai te estragar. Porque agora não é bom. Espera chegar nos 40, você vai ver que tem muita coisa. Então,
conselho que eu dou é vai com calma. As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu daria para o Luiz de 20 anos e dou para alguém que esteja com 20 anos. Vai com calma, as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas não deixe de se dedicar, de buscar, de acreditar e correr atrás mesmo. Faz toda a diferença você ter um bom conhecimento, ter um bom currículo, mas principalmente lembrar que pessoas não são exatas e lidar com pessoas é uma tarefa que você tem que aprender todos os dias como é que se faz. Tem uma frase do Karnal, Leandro Karnal, que ele fala assim, que tem algumas coisas que são parecidas com banho. Não importa se você tomou 50 anos, no dia seguinte, se você não tomar, você fere. Ele fala assim, e é verdade, a liderança é isso. Falaria para mim, a liderança é isso. Não importa se eu estudei, consumi. Se eu deixar de fazê-lo, eu passo a ficar desatualizado. Então, esse é o conselho que eu daria para o Luiz de 20 anos. Olha, quero agradecer a tua presença. Adorei a conversa de hoje. Eu acho que foi um dos episódios que mais assim, me trouxeram visões diferentes. Queria agradecer muito a tua participação. Creio que vai ser importante também para quem nos está assistindo. O Luiz está aí. Quero pedir, Luiz, a tua autorização. Se alguém nos encaminhar alguma pergunta, algum questionamento, se eu posso passar para você. Se você está disposto aí a responder alguma eventual pergunta, posso te encaminhar isso daí e responder às pessoas. Você fica disponível aí para tirar a dúvida de quem está começando nessa área? Claro que sim, pessoal. Fique à vontade, pode mandar todas as perguntas que vocês achem necessárias. Eu teria o maior prazer em responder. Sou eu mesmo que respondo, evidente, porque eu não sou um cara tão ativo em redes sociais ou coisas do gênero. Então, evidente que sou eu que respondo e eu sempre tomo cuidado. As pessoas me perguntam muita coisa, às vezes, no LinkedIn lá, e eu sempre respondo, eu sempre dou dicas. Se vocês precisarem, qualquer pergunta que vocês tenham, me perguntem. Eu estou aqui para ajudar a contribuir. Pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que estão querendo crescer na carreira ou coisa do gênero, é só me perguntar. E eu acho que essa generosidade em compartilhar o conhecimento reflete muito também da tua pessoa, né? A gente sempre comenta, eu principalmente com o Rogério, desde que eu conheci você, que você é uma pessoa que acaba encantando pela tua simpatia, e eu creio que isso acaba refletindo no teu trabalho, nas pessoas que trabalham junto com você. Então, aproveitar aqui, deixar se o Rogério ou a Fernanda tem mais alguma pergunta para o Luiz, querem fazer alguma colocação mais? Nós queremos agradecer, Luiz, a tua agenda é tensa, Obrigado, né? Então, o espaço que você separou para nós e para todos que vão participar desse episódio. E eu queria te fazer uma pergunta. Vai lá. Gratidão, eu estava falando com a Fernanda, gratidão faz parte de um equilíbrio de saúde emocional, saúde mental. Tem algum momento na tua vida, um fato ou uma pessoa que você lembra grato, uma gratidão que aconteceu com você? Pode ser profissional, enfim, tem um momento assim que te impacta? Olha, Rogério, tem muitos. A minha vida foi eu cresci profissionalmente através assim, de muitos conselhos, muitas ajudas, muitas pessoas que falaram, Luiz, vai por aqui, não vai por lá. Isso, evidentemente, que eu também busquei, mas tem vários momentos de gratidão. Mas se eu tivesse que citar um específico e falando do lado profissional, não do lado pessoal, mas do lado... Se fosse do lado pessoal, eu falaria da minha esposa, que é a pessoa mais importante e que tem, sem dúvidas nenhuma, me ajuda, é parceira, está comigo todos os dias e me apoia, me incentiva, é uma pessoa incrível. Mas se fosse do lado profissional, eu vou citar duas pessoas, e é até interessante porque depois eu vou encaminhar esse link para que essas pessoas sigam. Um deles, acredito que é diretor de qualidade hoje eu acho que deve ser na Renault, no Rio de Janeiro. E a outra nem no Brasil mais tá na Califórnia, mas são duas pessoas que, quando eu era muito jovem, eles tiveram dois ensinamentos para mim que me marcaram, sabe? E o primeiro, eu me lembro que eu era jovem, eu estava voltando do trabalho, eu trabalhava numa multinacional e ele trabalhava comigo, nessa multinacional automobilística já há muito tempo. E eu trabalhei muitos anos lá e foi lá que começou a carreira, eu cresci. E eu estava voltando e eu era um menino que, apesar de ter 17 anos, ainda trabalhava dentro do RH tudo, mas aquela coisa de um menino de 17 anos, ainda achava que o mundo era muito... descompromissado. Muito meio descompromissado. Eu acho que eu sempre fui comprometido, assim, as pessoas sempre comprometido, mas descompromissado. Exatamente, mas eu, assim, não tinha certeza mais das coisas. E eu me lembro, olha que interessante,
que esse menino ele me dava carona, porque ele estudava na faculdade, ele me dava carona para eu pegar o meu ônibus para eu ir embora. E nessa dele me dar carona, ele colocava um CD de inglês do curso de inglês que ele estava fazendo, e eu com 17 anos, ele colocava o CD e eu falei, porra, por que você não põe música, cara? Você fica pondo CD de inglês aí, você tá louco da cabeça, eu quero voltar para casa. Ele falou, Luiz, um dia você vai aprender o quanto é importante o inglês e tudo mais. Depois comecei a estudar e tudo mais, e hoje eu lembro e falo, pô, que conselho que aquele cara me deu e tudo mais. Ele tinha total razão. E depois, de uma altura em diante, eu comecei a ouvir com ele e tudo mais. Bom, esse foi o primeiro com gratidão que eu tenho, porque assim, não foi só o ato do inglês, mas foi outras coisas que ele me ensinou muito. E o primeiro livro que, não vou dizer que foi o primeiro, mas assim, do mundo organizacional, o primeiro livro que eu li foi ele que me deu, que era Quem Mexeu no Meu Queijo, ou Quem Roubou Meu Queijo, já não me lembro agora certo o nome, mas foi ele que me deu e falou, Luiz, está aqui para você. E o segundo foi uma gestora que eu tive, que é incrível e que hoje está na Califórnia. E se ela vai ver o episódio, é para você, a Cintia sabe quem que eu tô falando. E é a Cintia, ela foi incrível, assim, foi incrível, me orientou, foi uma mentora, foi gestora, e eu acho que a minha inspiração veio de lá. Legal. São os dois momentos de gratidão que eu tenho. Nós temos aqui hoje, então, deixa eu passar para o Rogério aqui fazer a entrega para você. É um livro, né, uma lembrança, que fala sobre gratidão. É um livro de leitura rápida, é um diário para você lembrar desse momento. E olha, posso abrir aqui? Pode, sim, fica à vontade. E também transmite a gratidão de você estar aqui, deixar um pouco o teu RH lá, que é tenso. Muito bem. Tenso no bom sentido, E eu né? acho, Rogério, que hoje a experiência que a gente está tendo com o Luiz aqui é que, às vezes, esses personagens, como o Luiz, que trabalham em grandes empresas, têm uma carreira tão solidificada, é uma coisa meio distante para as pessoas em geral. Pode rasgar. Pode rasgar. É distante, então, às vezes, você ter uma Acho que pessoa tem que pegar uma disposta... tesoura mesmo. Eles deram um nó aqui mesmo. É. Desculpa, Fernanda. Imagina. Então, dizer que é uma oportunidade das pessoas terem um contato mais próximo com alguém que talvez elas não Olha lá, tivessem já um vem uma contato tesoura. maior. Uma pessoa que tivesse contato com... Exatamente, porque é difícil você, às vezes, uma pessoa que está começando, ter um conselho de alguém que já está há tanto tempo, uma carreira tão conceituada. Então, eu acho interessante os teus conselhos, porque as pessoas que nos assistem, às vezes, não teriam oportunidade na vida real, no seu dia a dia, de ter contato com alguém com a tua experiência. Olha, tá aqui, gente. Minha Muito gratidão legal. diária. Excelente. Muito obrigado. E com certeza, Fer, eu faço minhas as suas palavras. Eu queria aproveitar para dizer que talvez esse ano, eu já comecei, mas não terminei ainda. Eu estou escrevendo um livro e depois eu vou deixar para vocês, trago aqui também para vocês. Quero ver se até o final do ano eu termino. Estou nesse projeto, prometi que quando eu fizesse 40 anos eu escreveria um livro e fiz 40 anos, então eu tenho que escrever esse livro e tenho que terminar e tudo mais. Bom, Luiz, estou aqui, acho que faço da palavra da Fernanda e do Rogério também através das minhas. Quero te agradecer, quero te parabenizar por uma carreira bonita, quero parabenizar também por todas as conversas que nós tivemos, pelo profissional que você é. A gente sente muita humanidade em você, muito comprometimento e, principalmente, além de você estar nessa área para você apresentar para quem está acima de você um resultado, eu vejo genuinamente em você uma preocupação com aqueles que trabalham sob a tua liderança. Então, te parabenizar por isso, agradecer a tua presença, nos colocar aqui à disposição para você também, se precisar de nós de alguma forma, e dizer para as pessoas que nos acompanham hoje que todos esses conselhos que o Luiz deu e que seja útil para você, nos siga, acompanhe, curta, ative aqui as notificações do canal. Se for permitido e o tempo nos deixar, vamos ver se a gente consegue ter o Luiz aí em outras ocasiões para aprofundar ainda mais essa conversa. Deixem as perguntas para o Luiz aqui, nós vamos encaminhar até eles e agradecer vocês pela audiência e ficamos até aqui.